Obrigado por ter avisado, viu? Vamos começar a nossa aula? Deixa eu perguntar uma coisa para o Rony. Vamos lá, irmãos? Revista Palavra Viva, o Reino, a Aliança e o Mediador. Hoje esgotamos aí os nossos exemplares. Se alguém quiser, fale comigo depois, eu posso pedir mais, mas foram, acho que 80 revistas, nós distribuímos aí nos últimos 3 domingos. Também podemos enviar em PDF, depois eu digitalizo se alguém quiser. Costumo pôr também nos comunicados, mas se alguém quiser com antecedência, pode falar comigo e a gente envia. Domingo passado estudamos a lição 1, falando sobre que Deus é o Rei de toda a terra, louvor ao grande Rei. E hoje, controle, autoridade e presença, o senhorio de Deus. É isso que nós vamos estudar. Vou pedir ao presbítero Moisés para orar conosco, para nós iniciarmos. Santo Deus e amado Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que já foi exposta nessa manhã. Obrigado pelos corações nossos, ó Pai, que foram aquecidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. De igual forma agora, nesse estudo, nós rogamos ao Senhor que o Teu entendimento, ó Pai, venha sobre nossas vidas, o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações, possamos sair daqui, ó Pai, fortalecidos em praticar tudo aquilo que estamos aprendendo. Tudo isso nós rogamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Credo apostólico, primeira parte, o que diz, irmãos? A provinha do catecismo do pastor Gustavo. Vamos lá. Quem sabe de cor? Criador do céu e da terra. Benção, hein? Está todo mundo afiado aí. Eu gostei do que o Túlio faz, gosto. Ele faz aquela sessão, né, de conhecimentos bíblicos, né? Acho que todos os professores deviam adotar isso aí. Por exemplo, fala um versículo da tua salvação, que diz a respeito, se alguém te perguntar, mas o que a Bíblia diz? Salvação, você crê em Cristo? Você sabe de cor, uns 2, 3 versículos? Vamos lá. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Beleza. Está aí em Romanos? João 3,16. Já está bom, né? Já sabemos dizer a razão da nossa fé, não é isso? Que Pedro fala? Saber dar a razão da nossa fé, né? Bênção a palavra de Deus. Então, nós cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí depois fala de Jesus, enfim, né? Fala da igreja, do Espírito Santo. Então, nós estamos tranquilos, nós cremos no Deus, Criador do céu e da terra, Deus Pai Todo-Poderoso. E a lição fala disso. Nós vamos então aprofundar um pouco isso, ampliar um pouco o conhecimento dessa questão do senhorio de Deus. E a mesinha está curta hoje aqui, gente. Lá em casa eu espalho os negócios assim, depois eu tenho que andar uns 3 quilômetros para pegar a folha. Mas daqui está meio curto. Nós vamos então procurar ampliar isso hoje, é a proposta da lição para nós. E tem 3 palavras que aprofundam esse conhecimento, né? Que vem com base na teologia, que é o controle, a autoridade e a presença de Deus, não é? Diz respeito ao senhorio. Nós precisamos ter esse conhecimento mais amplo e profundo, do que certamente vai nos esclarecer de como pensar, de como agir e reagir. E também dar o porquê nós pensamos assim, por que a igreja caminha assim, por que a igreja crê assim, né? Por que eu estou aqui, né? De onde vim, para onde vou, quem sou? São as perguntas que, como filhos de Deus, como povo de Deus, nós precisamos saber responder diante de um Deus soberano.
essas situações também nos colocam em condições de olhar para situações como acabamos de orar, sobre a tragédia que estão... Obrigado, Marco. Obrigado. Fazer um transplante de mesa aqui. O superintendente da escola dominical vê todos os detalhes, né? Obrigado. Não vou desprezar, não. Vou pôr um copinho de água aqui. Obrigado. Então, tragédias como que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, nós podemos olhar da perspectiva desse Deus soberano, né? E pensar nas perguntas que sempre surgem. Por exemplo, 2009, quando caiu o Airbus da Air France, né? O 447, quando teve o tsunami, quando teve o terremoto no Haiti, são grandes tragédias, né? Ou quando o nosso irmão quebra os 2 punhos, por exemplo, é uma tragédia pessoal. Como é que nós olhamos para isso, irmãos? Né? Quando você perde o emprego, quando eu perdi o emprego, quando você perdeu um ente querido, como é que faz? Então, nós precisamos aprofundar nesse sentido, saber dar a resposta da nossa fé, de quem é o Deus que nós cremos. Essa é a proposta da lição hoje. Vamos ver então um pouco do controle, a autoridade e a presença de Deus. Isso nos diz também a respeito da posição soberana de Deus em seu relacionamento conosco. Mais particularmente, a lição vai falar disso, de como Deus, esse Deus todo-poderoso, o Deus da criação, o Deus das nações, né? Recapitulando um pouco da lição do domingo passado, é o Deus criador, é o Deus da criação, é o Deus que se relaciona com as nações, mas especificamente com o seu povo. E nós vamos tratar um pouco disso hoje, como Deus se relaciona conosco. Primeiro que nós precisamos saber é que Ele estabelece os termos de uma relação conosco. Então, e como Deus fez isso? Primeiro, desde a antiguidade, ou desde os tempos eternos, Deus determinou, Deus estabeleceu que Cristo morreria pelo seu povo. Cristo seria o nosso Redentor, o Redentor da história. Isso está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 9. Aí eu peço aos irmãos que vão abrindo os textos e vão lendo, à medida que a gente vai mencionando, por favor. Se tiver muito baixa a voz, aí você pede o microfone, senão você faz um esforço aí para a voz sair. Pode ler, por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Então, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus também estabeleceu uma aliança com Adão, antes da queda. Está lá em Gênesis 2, versos 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obrigado, Davi. Obrigado, Eli. Então, Deus estabeleceu com Adão essa aliança de vida ou morte. Vida pela obediência e morte pela desobediência. Deus propôs os termos dessa aliança com Adão. Deus também chamou Abrão, da terra de Ur dos Caldeus, né? Gênesis 2, 1 a 3, por favor. Quem pode ler? Terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Desculpa, é 12, né? Eu falei 2, perdão, Davi. Lê para mim o capítulo 12, eu burlei você aqui. É o 12, 16 e 17. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos.
Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Lê o 16 e o 17, por favor. 12, 16 e 17. Desculpa, Foi esse. espera um pouquinho. Davi, depois a gente conversa, é o 12 de 1 a 3. Quem mandou você pegar o microfone? Desculpa, irmãos. Vamos lá. Gênesis 12, de 1 a 12, 3. de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, irmão. Conseguimos ler o texto, né? Então, primeiro Deus determinou, estabeleceu a vinda de Cristo antes da fundação do mundo, depois fez aliança com Adão, e agora lemos a aliança de Deus com Abrão. E dizem, né, os teólogos, aqueles que nos orientam quanto a evangelismo e missões, que esse é o texto missionário da Bíblia. Deus chamou Abraão para fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Missões têm a ver com a glória de Deus, né, de todas as terras, todas as famílias da terra, saberem quem é o Senhor e adorarem a Ele como Senhor. Também, Deus levou o seu povo para formar uma aliança nacional. Lá em Êxodo 20, verso 1 e 2. Quem pode ler para a gente, por favor? É a entrega dos 10 mandamentos, né, com Moisés, lá no Monte Sinai, os versos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Deus então chamou o povo e disse: olha, chamei vocês aqui para uma aliança, vocês são meu povo, minha propriedade, a lei está aqui, se quiser viver, obedece essas leis, e quem não obedecer vai morrer. Isso também depois a gente vai ver em Deuteronômio, Deus estabelecendo vida e morte a partir dos seus mandamentos. Então, irmãos, Deus estabelece os termos dessa aliança, e é o que é chamado também, né, de pacto, onde um contrato em que Deus estabelece com o seu povo. Se a gente for pensar num contrato entre humanos, a gente sempre espera uma contraprestação, né? A maioria dos contratos mais populares, até não escritos, a gente faz assim: alguém vai lá na minha casa fazer uma limpeza, eu tenho algo a pagar e ela tem um serviço a entregar, né? A proposta, o pacto de Deus com o homem é assim: vocês vão me obedecer, eu sou o Criador e eu dou todas as condições. Eu dou toda a condição para você me entregar o que eu estou pedindo. Então Deus planeja, Deus estabelece os termos, Deus realiza e Ele garante o seu cumprimento, né? Deus propicia para nós a salvação, para nos tornarmos de novo aquilo para o que fomos criados. Nós somos redimidos, restaurados, né, no plano de Deus eterno. Isso é maravilhoso. Então, essa comparação é interessante, né, quando nós pensamos que eu tenho alguma capacidade, eu presto um serviço. Eu sirvo a alguém. Quando eu sirvo a Deus, é Deus que me dá a capacidade, né? Essa ilustração é muito interessante para nós pensarmos na suficiência, no amor, na bondade do Senhor para conosco. E além disso, Deus de preparar tudo, Ele também nos capacita. Ele exige de nós santificação, exige de nós boas obras e nos capacita tanto ao querer quanto ao realizar. Vamos ver 3 referências sobre isso, da santificação. A primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém. E boas obras, Efésios 2, verso 10, por favor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa, né, irmãos? Dois aspectos muito interessantes quanto às obras. As obras não nos condicionam, não nos dão condição, não nos capacitam a sermos salvos. E as obras são uma exigência de Deus, colocada para nós. Então, esses 2 aspectos, juntos com a fé que Deus nos dá,
A fé que Deus coloca em nosso coração em Cristo nos proporciona fazermos boas obras sem propor uma troca, sem oferecer capacitação a Deus e agora eu mereço a salvação. Não, as obras são determinadas por Deus e são Ele mesmo que nos dá a condição para fazermos as boas obras. Somos feitos para as boas obras, né? Muito interessante. E Filipenses 2:13, quanto ao capacitar para querer e realizar. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Isso nos diz a respeito do controle de Deus. Então, o controle de Deus a gente vê preparando, estabelecendo os termos, colocando toda a preparação da salvação, fazendo aliança com pessoas, com uma nação, conduzindo toda a história e deixando para nós a possibilidade de entrarmos na aliança por obediência, por confiança e por prática, né? Por exercer aquilo que Deus determinou. É como se Deus dissesse assim: vai lá, eu estou te dando a condição, eu estou te determinando, você quer viver? Eu te dou a condição, vem comigo, né? Vem comigo que você vai conseguir, porque eu vou ser a sua suficiência. Eu tenho o controle de toda a história, eu conduzo a sua vida. O controle, então, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus tem o cuidado permanente, criando, conduzindo e sustentando todo o seu povo até a glorificação, na pessoa de Cristo, no retorno de Cristo. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Então, a autoridade do Senhor é colocada para nós dentro do seu senhorio. Um outro ponto é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus é uma autoridade soberana. O que quer dizer isso? A autoridade de Deus é o seu direito de ser obedecido. Se Ele estabeleceu todos os termos do pacto, Ele tem direito de ser obedecido. É o Deus que revela a sua glória. Há um tempo atrás, numa das revistas que nós estudamos, nós vimos sobre a glória de Deus. O que me chamou muita atenção é pensar assim, a gente ouve tanto, é uma palavra, com licença da expressão, é uma palavra até gasta. Você ouve glória a Deus toda hora, né? Qualquer coisa, você vê alguém, glória a Deus, né? De repente, chega uma hora que a gente fala assim, mas espera um pouquinho, mas do que a gente está falando? O que mesmo que é essa glória de Deus, né? Que acaba tendo um uso tão exacerbado até, se usa para qualquer coisa. Então, naquela lição foi muito interessante que o autor, um dos teólogos que conduziram o assunto, ele dizia que a glória de Deus é quando a santidade de Deus vem a público. Então, na maneira de eu viver, de obedecer, de proclamar o Evangelho, na própria criação, na existência da igreja, proclamando o Evangelho no meio do mundo caído, a glória de Deus é manifesta porque a santidade de Deus está presente. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós resolvemos, né, debaixo da sua capacitação, a servir ao Senhor, escolher não pecar, escolher fazer boas obras, nós estamos manifestando essa santidade de Deus. E aí, o nome de Deus é glorificado. Quando Deus chamou Abraão, vai por toda a terra, vai espalhar a minha glória. Todas as famílias da terra serão abençoadas por você, mediante a sua obediência. Então, a autoridade do Senhor é esse direito dele de ser obedecido. Sendo ele Senhor da aliança, todos os membros que participam dessa aliança lhe devem obediência. Levíticos 18, 4 e 5, por favor. Alguém pode ler para nós? Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos. Guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Amém. E carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 e depois o verso 14. Primeira carta de Pedro. Eu vou ler aqui, ó. O verso 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência
e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E o verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, a aliança do Senhor conosco é para ser obedecida. Vamos fazer agora uma comparação com governos humanos, né, de toda a história, tanto biblicamente como a gente tem visto, né, na história e contemporaneamente. Se nós olharmos a autoridade do Senhor e a autoridade humana, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que a autoridade humana é limitada pelas próprias leis. Embora haja déspotas, né, que a gente vê por aí, mas ele é contestado, porque as leis daquele país, ou daquela região que ele administra, diz outra coisa, ele resolve burlar as leis. Então, a própria autoridade humana, ela é limitada também pelo tempo. Quantos bustos, né, quantos mausoléus existem por aí de autoridades, que já não reinam mais, né, que já não dominam mais. Mas a autoridade do Senhor é ilimitada. A autoridade dos governantes humanos também, ela é limitada por não poder determinar a consciência que nós pensamos, o que nós fazemos. E quando nós fazemos o que a autoridade não quer, o que ela faz? Ela usa da força, ela impõe condições, né, como a gente ouve dizer por aí, de países, né, em que não pode se manifestar o cristianismo, porque a manifestação do cristianismo é liberdade. A manifestação do cristianismo diz que há um só Senhor, né? E naquele lugar, naquela circunstância, naquela circunscrição, a autoridade tem que ser Ele. E por isso os cristãos são perseguidos, porque a liberdade da fé em Cristo é dizer, há um só Senhor, um só Salvador. É dizer como nós cremos, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Não há poder para compartilhar, né? Para tirar um pedacinho do poder de Deus, da autoridade de Deus e fazer, agora eu vou fazer a minha parte aqui, eu vou fazer o que eu quero com essa autoridade. Não. Nós vemos no Novo Testamento, Paulo falando para nós intercedermos, né, pela autoridade, e que não há autoridade que não seja concedida, né? E aí a gente pensa, poxa, então tem alguém que está usando a autoridade de Deus e Deus está permitindo? Deus não está permitindo o mau uso da autoridade. Essa autoridade vai ser cobrada. Aquele que foi atribuído, né, alguma autoridade vai prestar contas, né? A autoridade está aí para ser servido o nome de Deus. Agora, quem faz mau uso vai dar contas disso. Então, esse alcance também da autoridade, da governos humanos, né, diz a respeito disso, que a nossa consciência não é determinada. Lembra dos 3 amigos lá de Daniel, né, com Nabucodonosor? Eles disseram, olha, pode jogar lá na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar, mas nós não vamos nos dobrar aqui. Não vamos adorar nada disso que você está pedindo. Nem você, nem a imagem, pode jogar no fogo, né? A nossa consciência, ela não é dominada, né? E isso é o presente de Deus para nós, o conhecimento dEle através da sua palavra, pela fé que Ele nos dá. Por isso é tão importante nós valorizarmos o conhecimento da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, né? Que ele não seja apenas um conhecimento como se fosse um trunfo, né? Eu sei, você não sabe, eu sou mais porque eu sei mais, mas é um conhecimento que nos transforma. Tem um devocional do Calvino, que nós oficiais recebemos há alguns anos aí, e em um dos devocionais ele fala disso. Ele fala que o conhecimento de Cristo é sublime, mas ele tem que descer para o coração. Ele tem que nos transformar naquele conhecimento. Nós temos que ser transformados à imagem do Senhor, à medida que o conhecimento teórico, decorado, né, até teológico, né, sistemático, ele tem que descer para a minha prática. Ele tem que ser o que eu sou, ou eu tenho que ser aquilo que a palavra determina. Tem aquele versículo que eu não lembro o endereço, mas diz que nós temos que nos despojar do velho homem, né, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Nós somos velho homem, por natureza. E precisamos nos despojar disso à medida do conhecimento de Cristo, e à medida que Ele vai tomando parte, vai fazendo parte de nós, nós vamos nos transformando nesse conhecimento. Conhecimento por conhecimento, por isso que há sempre aí, né, a gente ouve de grandes teólogos, conhecedores de vastidão de teologia, mas não creem em Deus, né? Não tem sentido algum, ele só conhece, não é mesmo? Então,
aproveitando esse aspecto, né, da nossa consciência, que é dominada e controlada pelo Senhor e que não está à disposição de nenhum governante. O seu governo, a sua autoridade, não alcança a nossa consciência diante de Deus e o nosso serviço a Ele. Também nós podemos dizer que a autoridade dos governantes humanos ela é imperfeita. As próprias leis que são feitas, as próprias determinações, acabam até causando danos aos seus governados, né? Então, por isso também é incomparável a autoridade soberana do Senhor com governos humanos. Não há autoridade maior que a de Deus. Alguns versículos nos falam sobre isso. Atos 4:19, por favor. Alguém leia para a gente? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Muito bem. Então, entre governo humano e o governo de Deus, nós vamos ouvir ao governo de Deus, nós vamos dar ouvidos e obedecê-lo. O governo do Senhor também é absoluto, ele se sobrepõe. Atos 5:29. Ô César, por favor, já está pertinho. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Lucas 11:28. Eu vou ler aqui, ó. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam a palavra do Senhor para nós. Ouvir e obedecer são bem-aventurados. Também a autoridade do Senhor é completa. Jó 22, capítulo 22, verso 2. O livro do Jó 22. Eu vou ler aqui. Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. A sabedoria do Senhor é completa. Não há quem o instrua. Também tem um verso que diz isso, né? A quem Deus pede conselho? A sabedoria, a autoridade do Senhor, a soberania do Senhor é completa. Salmo 92. Se o Luiz estivesse aqui, ele ia falar de cor. O Luiz sabe de cor. O Luiz está viajando. A completude, né, da soberania de Deus, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, antes que os montes nascessem e se formassem. Também é perfeita a autoridade do Senhor. Gálatas 4, verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Isso. Como nós, conhecendo a sublimidade do poder de Deus, queremos ainda voltar aos rudimentos do mundo, porque é perfeito tudo aquilo que temos no Senhor. Marcos 12, verso 14, Evangelho de Marcos, eu leio aqui. Marcos 14, 12, 12, 14. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Aqui o Senhor Jesus, falando a respeito do caminho perfeito de Deus. É aquilo que Ele nos ensina. Então, irmãos, a autoridade do Senhor é essa, absoluta, completa e perfeita. E a palavra de Deus está repleta, está
cheia, né, de informações a esse respeito. Podemos descansar na autoridade do Senhor. Podemos confiar que Ele sabe o que está fazendo, né, como Deus, está no controle do mundo. Um outro ponto, irmãos, da nossa lição, além do controle e da autoridade, é pensarmos sobre a presença de Deus. E a presença de Deus pode ser vista como uma consequência do seu controle e da sua autoridade. Ele está presente em todos os lugares, agindo sobre a criação, agindo na criação e também avaliando tudo o que acontece. É diferente da proposta do deísmo, que é aquela ideia do relógio que Deus criou, como o mundo, deu corda e deixou por conta de si. Né? Não, eu já dei corda, agora vai trabalhar do jeito que eu dei. Né? Deus não é esse Deus do deísmo, né, que é apresentado. Deus é um Deus presente em todos os lugares, a todo tempo, e é o Deus que controla e avalia tudo. Né? Quando nós dizemos assim, até um fio de cabelo que cai, né, até uma folha da árvore que cai, aí alguém pode dizer assim, mas você é religioso, né? Chega a ser pedante, né? Eu sei que é que você ama muito a Deus, você quer divulgar a sua fé, né? Mas a palavra de Deus apresenta Deus assim, né? Não é excesso de nossa parte, não é uma história para crianças, é uma verdade bíblica de que o Deus que criou, sustenta, está presente, não abandona o seu universo, em nenhum aspecto. Nós precisamos crer nisso para descansarmos no Senhor, para podermos ter essa paz, né, da qual ouvimos aqui, que excede todo entendimento. Né? Não faria sentido existir um Deus menor do que esse. Né? Seria apenas uma religião. Vamos abrir lá em Filipenses 4:5, fala sobre o controle de Deus. Filipenses 4, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Deus está perto, irmãos. E a nossa moderação cabe porque Deus é santo. Devemos considerar os termos da sua proposta, né, da sua aliança conosco. Deus está perto, Deus está no coração, Deus está aqui, Deus está com você. Né? Todas essas afirmações são juntamente verdadeiras. Deus está lá, né? Deus nunca nos abandona, está conosco todos os dias. Então, Deus está perto. A presença de Deus com o seu povo é o resumo da aliança. Levíticos 26, verso 12. Quem achar, por favor, pode ler. Andarei entre vós. Então, quando Deus propõe ao povo, vocês serão meu povo, me obedeçam, eu andarei entre vós. Tem a passagem dos 40 anos, né? Deus presente, Deus conduzindo o povo, orientando a Moisés, a nuvem de fogo que atravessou lá o Mar Vermelho, a nuvem que se colocou antes, né, entre o povo e os egípcios, para que eles não fossem alcançados. Né? Tudo isso representava a presença de Deus. Estarei convosco, entre vós. Também esse mesmo Deus que está presente, que é grande, que é um Deus de uma aliança nacional, é também um Deus pessoal. Ele está num relacionamento pessoal conosco, com cada um dos seus servos. Êxodo 3, capítulo 3, versos 6 e 15, eu vou ler aqui. Disse mais, o Deus de teu pai, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. É o Deus pessoal que se apresentou a Moisés. Eu sou o Deus de teus pais. Pessoalmente, o Deus de Abraão, pessoalmente, o Deus de Jacó, pessoalmente, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus também é o Emanuel. Agora vindo para a nossa realidade da nova aliança, Emanuel, Isaías 7,14.
e depois Mateus, capítulo 1, verso 23. Quem pode ler para a gente? Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Você leu Isaías, né? Agora Mateus 1, 23. Quem pode ler? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sim. O Senhor Jesus, então, é o cumprimento dessa promessa do profeta Isaías. 1 Coríntios 3,16. Eu vou ler aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita em nós, irmãos. Deus habita naqueles que o amam, que são chamados para serem seus filhos. Tudo isso significa a comunhão pactual de Deus conosco. Um Deus que se relaciona com o seu povo, anda entre nós, relaciona pessoalmente, é o Emanuel e habita também naqueles que o amam. Temos também aqui uma orientação sobre a presença espacial de Deus. Desde o Velho Testamento, quando Deus habitava no tabernáculo, Êxodo 19, 17 e 18. Vamos passeando pela palavra de Deus e colhendo. Êxodo 19, 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai brilhava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Muito bem, a presença espacial ali o povo percebeu. E o Êxodo 40, 34 também, por favor, Rebeca. Quatro. 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor estava no templo, encheu o tabernáculo, né? Mateus 22, 32 nos fala da presença de Deus no tempo, no decorrer da história. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ué, mas aí, Abraão, Isaac e Jacó já não estavam mortos? Né? É o Deus de vivos, Deus está conosco. Também Marcos 12, 26 e 27. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem escrito no livro de Moisés o trecho referente às sarças como Deus lhe falou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus de vivos. Que grande é. Amém. Hebreus 13, 8, falando da pessoa do Senhor Jesus. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Amém. Então, irmãos, assim nós vemos o controle de Deus, a sua autoridade e a sua presença, sendo a presença esse como uma consequência do seu controle e da sua autoridade. Vamos juntar as pontas aqui, tentar trazer para a nossa conclusão. Deus controla a criação, como nós vimos, controla a história, Ele tem uma vontade autoritativa. É como se nós disséssemos assim, que Deus é absoluto, o seu governo é soberano, Ele é presente, Ele se importa com o universo que criou e o sustenta. Deus é o Criador e Senhor do tempo e da história e a conduz para o seu fim, no retorno glorioso do Redentor. O Deus absolutamente soberano da Bíblia tem toda a autoridade
e se preocupa em dar ao ser humano orientações para uma vida reta e íntegra. O senhorio de Deus revela que o Senhor não é um conceito abstrato, mas o Deus vivo, soberano e que mantém comunhão viva com o seu povo. Portanto, conhecer a Deus não é acumular informações conceituais e vagas sobre Ele, mas é amá-lo, manter comunhão com Ele pela mediação de Cristo. Será que eu conheço a Deus? Você conhece a Deus? Nós reconhecemos o seu senhorio? Será que nós nos submetemos à consciência e alegremente nós nos colocamos sob o seu controle? Ou andamos revoltados, rebeldes, no íntimo? Uma frase que me disseram uma vez, que assim, uma criança desobediente, quando ela não quer obedecer, ela senta por força física de quem manda nela, mas no coração ela está de pé. Será que nós não estamos agindo assim? Agindo como traidores de nós mesmos, né? Perdendo para nós mesmos? Uma vez eu conversei com uma pessoa que não estava conseguindo fazer a sua dieta que precisava, e ele falou isso. Sabe o que acontece? Nós perdemos para nós mesmos. Nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Né? Em relação a Deus, será que não agimos assim? Tem uma frase de um teólogo que eu não lembro o nome, que eu ouvi também, que ele dizia o seguinte: debaixo da soberania de Deus, ou nós andamos, ou nós nos arrastamos. Você escolhe. Você escolhe o final, né? Então, a soberania de Deus está aí. Você conhece, Deus tem os termos para servir, para nós servirmos a Ele, termos de bem-aventurança, de vida, de paz que excede todo entendimento, como ouvimos da palavra de Deus hoje, mas nós escolhemos, nós temos diante do Senhor a possibilidade de servi-lo, andando debaixo da sua soberania, senão vamos arrastar, né? Louve a Deus por sua autoridade, busque desfrutar de sua presença. O Criador tem prazer na sua criação e em manter comunhão. Eu queria convidar os irmãos para nós cantarmos, Josias, quão formoso és. Vamos adorar ao Senhor, cantando esse cântico, por seu controle, autoridade e presença, que querem nos orientar sobre o seu senhorio. Obrigado, Arthur. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, Tocar em tuas vestes. maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de conhecermos a Ti, de Te servirmos, ó Deus. Muito obrigado porque um dia o Senhor buscou a cada um de nós e nos fez entender quem somos e quem o Senhor é. Obrigado pela salvação em Cristo, pela obra redentora, por ter morrido naquela cruz no nosso lugar. Te agradecemos por toda a suficiência do Senhor, pelo Teu poder e pelos recursos que o Senhor nos dá para Te servirmos, pelo perdão dos nossos pecados, pela paz que temos contigo, Senhor, pela reconciliação. Nos ajuda a Te servir, a continuar na nossa geração, no tempo que temos de vida ainda, a proclamarmos, ó Deus, na nossa vida o Senhor, mesmo na nossa limitação e fraqueza, nos nossos pecados, pedimos perdão, que o Senhor nos ajude a de fato vivermos com o Senhor, vivermos no Teu caminho e que a glória do Senhor brilhe na nossa vida, na vida dos nossos familiares e também na nossa igreja, Senhor. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a todos.